E hoje estamos aqui para mais um Fiscalizando e o tema é reforma tributária. Gente, é um assunto de extrema importância no cenário político e econômico. Bruna, que bom ter você aqui para esclarecer um pouco para a gente sobre o que é a reforma. E mediante as discussões desse assunto, o que a gente precisa saber sobre reforma? Tá, Gi, primeiramente gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, por estar aqui em mais um É Sobre Isso, né, falando acho que de um tema que tem sido atual, né, e um tema bastante polêmico aí, né, traz inseguranças, a gente não sabe como que vai ser, enfim, mas um tema de muita importância. E antes de responder aí a sua pergunta, né, se precisamos de uma reforma, eu acho que eu inicio falando que muitas pessoas, não só as que vivem o direito tributário em si, mas acredito que elas viveram para ver, né, se essa reforma ela vai acontecer, né? E a grande pergunta é, será que dessa vez ela vai sair do papel? Acreditamos que sim, né? E aí, respondendo a sua pergunta, sabemos que nesse ponto o Brasil ele precisa aí de uma reforma tributária, né? Afinal, a gente precisa aí combater o ranking de um dos países mais burocráticos, né? E uma das maiores cargas tributárias, como a gente já citou em outras gravações. Então, respondendo a sua pergunta, o Brasil precisa sim de uma reforma. E aí, eu trago aqui até a minha opinião, né? Eu acredito que a gente, com uma boa reforma, né, a gente tem tudo para decolar, né? Eu acredito muito no Brasil, né? Somos aí a 10ª maior economia, somos o 5º maior território, a 7ª maior população, né? A gente sabe o tanto de riquezas naturais que o Brasil possui. Então, eu acredito ainda muito no nosso país e acho que tem tudo aí para decolar. Ô Bruna, e o que você acha importante a gente saber no contexto geral sobre reforma tributária? Gi, eu acho que eu destaco assim, né, que diante das 3 bases de tributação que nós temos, que é sobre a propriedade, o consumo e a renda, eu acho importante a gente falar um pouquinho ali do consumo, né? Por mais que também afete propriedade, a parte da renda, mas acho que o consumo é o que hoje pega aí na maioria dos brasileiros, né? E deixa de ser só uma questão técnica, né? Então eu trago aqui 2 pontos que foi também colocado pelo deputado Luiz Reile, que ele é deputado federal e eu acho que ele pontuou muito bem que nessa reforma tributária precisa haver um pacto social. A reforma ela é para o povo, né? A reforma ela tem que ser para o povo, ela tem que ser para a sociedade, ela tem que ser para os empresários, ela tem que ser para os autônomos. Enfim, hoje a gente sabe que a nossa carga tributária ela gira ali em 33%, 34%. Então precisa haver esse pacto social e também precisa haver um pacto federativo. E o que seria esse pacto federativo, né? A gente escuta muito falar em guerra dos estados, é estado contra estado, é a União e o município discutindo. Então, ele traz muito essa questão de união. Precisa haver, para a reforma acontecer, precisa haver uma união entre esses entes, né? Precisa ser uma etapa de bastante conciliação entre eles, né? Não pode haver aquela agressão, até porque hoje a relação do fisco com o contribuinte, ela é uma só. Então, não tem por que ter essas discussões, né, entre esses três entes. E aí o pensamento deixa de ser só financeiro. A questão financeira é importante na discussão, claro, a gente está falando aí de um tema bem polêmico em relação a isso, mas passar a ser não só essa discussão financeira, né? Então por isso que ele cita essa questão de pacto social, que é para a sociedade a reforma, e o pacto federativo, que é essa união desses entes. Então foram
dois pontos que eu achei assim de extrema importância aí dentro do contexto da reforma. Ô Bruna, você poderia nos trazer um pouquinho sobre o panorama do cenário reforma? Tá, bom, eu trago, acho que o panorama, o movimento da reforma, ele vem de uma simplificação. Com essa simplificação, a melhora do ambiente de negócio, né? E com isso traz aí os benefícios para a sociedade, né? No contexto geral, seria esse um panorama. E aí eu até puxo um gancho aqui nessa questão de simplificação, né? Até porque em outras gravações a gente falou muito da quantidade que se gasta ali para entrega de obrigações, né? Essa questão de simplificação em si das obrigações. Então eu trago aqui até com base numa palestra que aconteceu na FGV. E essa palestra, o tema dela era simplificação das obrigações acessórias, né? E ela trouxe ali um pouco ela falou ali um pouco sobre uma lei, que é a Lei 199, que saiu recentemente, que ela traz ali uma visão de futuro, né? O objetivo dessa lei é simplificar e reduzir os custos das obrigações tributárias, né? Que vem no sentido do que a gente vem falando, do que a gente falou em outras gravações. E aí foi bem interessante, porque teve debates ali acerca do assunto, né? Até envolvendo ali a questão da reforma. E eu vou trazer aqui só algumas reflexões que teve lá, e que a gente consegue aí fazer uma ligação. É recente, né? Que você Sim. Foi, acho que há 2 semanas atrás, né? E foi um debate muito legal, porque tinha ali pessoas, assim, auditores da Receita, professores bem conceituados. Então, assim, foi um debate bem construtivo acerca desse assunto, né? E o que eles falaram? Eles falaram, olha, essa lei que veio 199, né, que o objetivo dela é simplificar e reduzir os custos das obrigações acessórias, será que ela já não é um pontapé inicial para a mudança de cultura, né, para essa chegada da reforma que vem com várias mudanças? E aí eles colocaram alguns pontos que faz a gente pensar, né, que hoje, quando a gente fala ali em simplificação, a simplificação talvez não é a gente desconsiderar a complexidade. Existe complexidade? Existe. Mas talvez a gente racionalizar, a gente tornar essa complexidade, torná-la simples, né? A gente racionalizar. E era aquilo que a gente falou, às vezes a gente entrega 2 obrigações acessórias que contemplam as mesmas informações. Então são pontos que fizeram pensar. Outro ponto a gente está aí, né, com o texto da reforma para ser aprovada, mas quais são os reflexos hoje que uma lei pode trazer na prática, no mundo prático, né? Uma lei, ela pode simplesmente, ao invés dela vir para beneficiar, né, para simplificar, melhorar o ambiente de negócio, ela também pode dá o efeito ao contrário. Ela pode lá aumentar o contencioso, ela pode trazer insegurança jurídica, então por isso que deve-se ter uma boa análise para acabar não acontecendo isso, né? E outro ponto bem interessante que a gente traz até para a questão da reforma foi um ponto citado pelo professor Tássio. E ele cita o seguinte, ele cita assim que para quem vive o cenário tributário, às vezes é muito fácil falar assim que tudo é caótico, é complexo, é ruim, né? Ele ainda trouxe um start, assim, que ele fala assim, gente, cuidado quando a gente fala que tudo é caótico. Porque quando a gente fala assim, tudo é caótico, então qualquer coisa que eu te der vai ser melhor do que aquele caótico, né? Então eu trago isso para o texto da reforma. A gente fica, o Brasil é caótico, tá tudo caótico. Então, qualquer coisa que nos trouxer, tá bom, né? Então, foi um ponto de reflexão que eu achei, assim, super interessante. São pontos que o foco não era reforma, o foco era simplificação, mas que te faz pensar na reforma, né? Então, eu achei bem interessante e achei legal trazer para compartilhar. Sim, muito, muito bom mesmo. E, Bruna, mediante isso que você está trazendo, quais são as polêmicas, as discussões? Como que tá nesse cenário? De forma, assim, geral, Gi,
a reforma tributária tem trazido vários questionamentos, né? Que ao mesmo tempo que a gente ouve falar em simplificação, será que ela vai desburocratizar? Então, permeiam-se ainda sobre ela muitas discussões. Será que ela vai vir e vai eliminar as distorções que a gente tem? E as vantagens competitivas? Eu ia falar, vai ser positivo? Vai ser positivo, não vai? E os projetos logísticos que hoje as empresas têm, né? Algumas foram para determinados lugares, para benefícios, incentivos. Essa alíquota única que estão propondo, ela funciona em vários países, né? Será que vai funcionar no Brasil? Né? Então, assim, são muitas polêmicas. A gente tem a Zona Franca de Manaus, né? Que eles têm incentivos. E aí, como que faz? Depois disso. E depois disso? E o setor de serviço, né? Então, olhando para o setor de serviço, que hoje é um dos setores que mais emprega, né? Eles empregam ali 45%, segundo dados da IPEA. Estão olhando para ele? Então, assim, são várias perguntas que permeiam aí sobre o assunto. Ô Bruna, e como que a área fiscal e sistema pode ver essa reforma? Então, Gi, a área fiscal, assim como está cercada de polêmica, nós também da área fiscal ficamos ali com vários pontos de interrogação, né? A gente da área fiscal, a gente já fica desesperado, a gente já fica, como será que vai ser a apuração? Como que a gente vai entregar o SPED, né? Será que as alíquotas... E agora, o que eu faço com as alíquotas? As regras que a gente tem de um estado para o outro, né? Vai ter o DIFAL, vai ter a substituição tributária, então a gente também fica aí permeado de discussões, né? Eu acho que a gente tem ainda muitos passos para ter respostas ainda para essas perguntas, né? E assim, falando um pouquinho da área de sistema, eu vejo como uma maneira... como um ponto positivo, né, na verdade, né, eu vejo como muito positivo essa reforma tributária, porque quando a gente pensa nessa questão de tornar mais simples, consequentemente a parte da gente operacionalizar um sistema fica mais simples, mais fácil, né, aí também trago um outro ponto de interrogação. A reforma vai acontecer aí num período de transição de 7 anos, como que vai ser? Vamos ter que lidar com 2 sistemas? Né? Então, tem também perguntas que permeiam esse cenário da parte do sistema também. Vão poder estar integrados, vão conseguir se comunicar, né? Como que vai funcionar? Exato. Então, eu acho que a grande pergunta é, será que a gente vai conseguir essa equidade? Né? Então, assim, é uma responsabilidade grande a parte da reforma tributária em si, né? A gente sabe que é um assunto de extrema importância. Então, só para dar um panorama, né? Para a gente finalizar aqui a parte um panorama geral, recentemente a Câmara dos Deputados, ela aprovou o texto da reforma tributária, né? Com a proposta da emenda constitucional da PEC 45 e 110, que em geral ela simplifica ali os impostos sobre o consumo, unificando os tributos, e está transitando no Senado desde o dia 3/8, ou seja, teremos mais novidades aí sobre o assunto. Basicamente, o ICMS e o ISS passam a ser o IBS e o PIS e COFINS passa a ser o CBS. Também terá ali o IS, que é o Imposto sobre Bens de Consumo. E esse período de transição da reforma é um período ali de 7 anos, ou seja, a gente ainda tem muitas discussões acerca do assunto. E é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, divulgue para os amigos, deixe aí nos comentários. E se tiver algum tema de sugestão, estamos à disposição, né, Bruna, para um próximo Fiscalizando.